Olá, meus caríssimos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Espero que esteja bem você, tua família, que Deus possa abençoar a tua vida. Queridos, vamos falar aqui do capítulo 6 do Evangelho de João, do versículo 1 até o 14. Essa lição, esse vídeo, nós vamos estar fazendo aqui, eu vou estar dando as minhas observações sobre a lição da CPAD do texto da lição, do tema Jesus, o Pão da Vida, é a lição número 4 dessa revista aqui, ó, da CPAD, tá? Que está dizendo aí, o Verbo se fez carne. São as lições desse segundo trimestre do ano 2025. Vou dar aqui as minhas observações dentro desse texto de João, capítulo 6, verso de 1 a 14, tá? Antes eu peço a tua inscrição aqui no canal, peço que você ative o sininho ao se inscrever, não deixe de dar o like, que é aquele joinha, tá? E não deixe de ativar o sino das notificações, isso é importantíssimo. E não deixe de compartilhar o vídeo com amigos, colegas de faculdade, de universidade, de ensino médio, fundamental, pessoas da igreja, parentes, grupos de WhatsApp. Isso é muito importante, que faz o vídeo crescer. E eu quero de coração aqui agradecer a todos que se inscreveram nesses últimos dias aí no canal, com a feitura dos vídeos que eu tenho feito aqui no canal. Com essa feitura, muitas pessoas estão se inscrevendo, graças a Deus. E eu louvo a Deus pela tua vida e quero rogar a Deus que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Diz lá João capítulo 6, versículo 1 a 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-lhes pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Glória a Deus. Queridos, vemos neste texto tão significativo, né, a palavra de Deus aqui nos falando que depois disso Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, né? Porque antes, né, se nós vermos o que aconteceu, Jesus teve um atrito ali com os judeus, mais uma vez os judeus ali tendo contendas ideológicas com Jesus, principalmente quando Jesus ele diz que ele é igual a Deus e que ele e o Pai são um, não é? Os discípulos ali e aqueles homens que estavam ali, né, falaram, inclusive lá no capítulo 5, 18, diz: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que era Deus, seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Está em 5:18 do Evangelho de João. Então houve atritos ali, e depois disso, né, por isso que o evangelista João ele diz: depois disso, ou seja, depois desses atritos, antes também ele curou um paralítico,
que estava ali no tanque chamado de Betesda. Tinha 38 anos que aquele homem se achava ali impotente diante dessa doença. Ele era paralítico e ele se achava impotente porque havia o tanque de Betesda que, segundo dizia aqui, diz o texto, ainda que alguns dizem que é uma interpolação textual, né? Diz que um anjo descia em determinado período e quem descesse nas águas quando estavam agitadas era curado da sua doença, mas ele não tinha homem algum. Interessante que lá no versículo 1 do capítulo 5, diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Porque aqui no capítulo 6, verso 4, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Aqui no capítulo 6 é definida que festa era a Páscoa, o Pêssar. Já aqui no capítulo 5, verso 1, diz que depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, o texto não declara, e Jesus também, o João, não identifica que festa era essa, tá? E é impossível nós determinarmos qual era essa festa. Se fosse a festa da Páscoa, com certeza ele iria introduzir um esquema cronológico até para a gente poder delinear aí temporalmente o ministério de Jesus, e isso seria muito importante. Bom, vamos ser bem sintéticos aqui no que vamos analisar, não é? Para que o vídeo não fique muito longo e você não fique muito enfadado ouvindo tantos minutos de mensagem. Então aqui, queridos, a primeira curiosidade é esta, tá? Lá no capítulo 5, versículo de número 1, diz que havia uma festa entre os judeus, mas não diz que era a Páscoa. Já que no capítulo 6, versículo 4, diz que a Páscoa estava próxima. Isso é um detalhe muito interessante. Isso significa que esse milagre da multiplicação dos pães, ele ocorreu bem próximo da Páscoa judaica. Uma outra coisa interessante, depois disso Jesus partiu para o outro lado do Mar da Galileia, que é o de Tiberíades. O Mar da Galileia, ele era chamado de Lago de Genezaré, era chamado de Mar da Galileia, tal como nós conhecemos quase que genericamente, ou geralmente, e era chamado também de Mar de Tiberíades, tá? Ou alguns diziam Lago de Tiberíades. Tiberíades é porque é uma homenagem a César Tibérios, que era o imperador da época em que Cristo viveu aqui na Terra. Então, como homenagem a ele, botaram o nome daquela região ali, aonde as águas desaguavam ali, banhavam ali, o lado dessa cidade, botou o nome de Tiberíades em homenagem a Tibérios, tá bom? Fica aí para você uma curiosidade interessante. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operavam entre os enfermos, né? O povo sempre atraído por sinais, sempre atraído por milagres, coisas que podem palpavelmente chamar a atenção de muitos. Infelizmente, nos dias atuais, existem muitos que estão dizendo que está acontecendo isso ou aquilo outro. Eu até em certo ponto creio em alguns casos, em outros eu creio que sejam, infelizmente, desculpe a expressão forte, armações. Não preciso aqui citar nome de igreja A ou B, que não é do meu feitio, mas há muitos locais aí que na verdade estão fazendo armações, dizendo que estão acontecendo milagres, quando na verdade são milagres armados para que as multidões afluam até essas denominadas igrejas, para que possam então enchê-las, e com isso financeiramente é rentoso para muitos que estão liderando as mesmas. Isso aí fica um alerta, tá bom? Para você. E o povo daquela época não era diferente. O povo seguia Jesus porque queria ver ele curar em doentes, enfermos, e não estou querendo dizer com isso que Jesus não cure mais, ou que Jesus não opere milagres. É claro que ele opera, ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, conforme diz a Epístola aos Hebreus, mas isso não é o mais importante no ministério de Jesus. O mais importante no ministério de Jesus não foram os milagres, foi o seu ensino de vida. O código ético do cristão está nos evangelhos, a forma como o cristão deve viver, como ele deve refletir sobre as coisas de Deus e o próprio Deus, a natureza de Deus, a benevolência de Deus e a salvação de Deus está revelado nos evangelhos. Então siga os evangelhos e siga principalmente o exemplo de vida de Jesus, ok? E diz aqui, o versículo já assim, vou pulando para o 5.
Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para todos eles comerem? Interessante que Jesus se dirige a Filipe, né? Já parou para pensar? Por que Jesus não se dirigiu a Pedro, ou a André, ou a Tomé, ou o próprio Judas Iscariote, que era o intelectual, era o único que era do sul, no colégio de Jesus ali, no colégio apostólico, né? Era sulista. Então, por que Jesus não se dirigiu a Judas, perguntou a Judas, a Tomé, a Mateus, a Pedro, o Bartolomeu? Por que Jesus não fez isso? Se dirigiu a Filipe. Sabe por quê? Porque Filipe morava em Betsaida. Ele era de Betsaida e era próximo da região onde Jesus estava geograficamente falando ali. É a mesma coisa que alguém vir aqui na minha casa e perguntar assim: Ricardo, eu não moro aqui. Aonde tem um local aqui que a gente possa comprar comida? Eu, claro que vou indicar, tem um local aqui, X, Y, tal, que a gente pode comprar comida. Então, ali Jesus fez a mesma coisa, perguntou a Filipe, porque Filipe era o mesmo que dizer: Filipe, onde tem uma mercearia, um supermercado? Isso é claro que eu estou brincando, né? Porque não havia supermercado naquela ocasião. Então, é a mesma coisa, tá? Estou fazendo isso para contextualizar aqui a pergunta que Jesus faz a Filipe. Aonde tem aí um supermercado para poder a gente comprar comida para toda essa gente? Aí Filipe dá uma resposta a Jesus, dizendo o seguinte, mas o verso 6 ainda tem aqui uma explicação, dizendo que Jesus fez isso, perguntou a Filipe para o experimentar, ou seja, para provar a fé dele, né? Porque o próprio Jesus sabia bem o que iria fazer, está no verso 6, tá? Filipe então responde a Jesus: 200 denários ou dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles coma um pouco. Em outras palavras, alguns eruditos acreditam que esses 200 denários era o que tinha na bolsa apostólica, da qual Jesus levava ali para suprir suas necessidades e dos seus apóstolos que o seguiam por onde ele quer que passasse. E essa bolsa depois é revelado no próprio Evangelho de João, que Judas costumava meter a mão na bolsa e pegar dinheiro da bolsa, porque diz João categoricamente que ele era ladrão. Ele roubava o dinheiro da bolsa apostólica. Então acredita que esses 200 dinheiro era o mesmo que Filipe estivesse falando: Senhor, nós temos aqui na bolsa do nosso colégio apostólico aqui, a bolsa que os seus seguidores dão donativos, chega a 200 denários, né? Isso é uma especulação erudítica, tá? Uma especulação de eruditos, tá? Então diz ele para Jesus: olha, 200 denários não vão ser suficientes para matar a fome desse povo, ou seja, não dá, não tem como. Então Jesus ele faz essa pergunta e Filipe dá essa resposta. Aí então levanta-se no cenário desta narrativa André, irmão de Simão Pedro, André. E ele diz: olha, aqui tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? De fato, o apóstolo André, ele fez uma interrogação para Jesus: o que é isso para tantos? Uma interrogação baseada no raciocínio, na razão. Porque, poxa, 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão que só de homens era cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O que seria isso para alimentar essa gente toda? Já que Jesus pergunta lá para Filipe: Filipe, tem lugar para comprar? Olha, temos 200 dinheiro, mas os 200 denários não vão ser suficientes para comprar comida para essa gente. Então aparece esse rapaz, que a Bíblia não diz o seu nome, nem diz tão pouco de onde ele era, estava ali no meio da multidão. É um rapaz, né? Inclusive pelo texto dá a entender que era um jovem, um menino novo ainda. Quem sabe era até o lanche dele, para ele poder acompanhar Jesus e no meio do caminho ele poder lanchar. Vejam que do pouco Jesus faz muito. Jesus, ele tem o poder de criar. João, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E João fala que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em outras palavras, João, assim como Paulo também lá na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, que diz que tudo foi feito por ele e para ele. Então Jesus, ele é um partícipe
da criação de todas as coisas. Jesus tem o poder de criar do nada, inclusive. E foi isso que aconteceu nesse milagre, que é o único milagre dos evangelhos, de todos os evangelhos, que é repetido nos 4 evangelhos, ainda que hajam 2 multiplicações de pães. Mas nós vamos encontrar em Marcos capítulo 6, verso 30 até o 44, nós vamos encontrar em Lucas capítulo 9, do 10 até o 17, e em Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 21, a repetição da multiplicação do milagre dos pães e peixes, da multiplicação do milagre dos pães e dos peixes. Então isso é muito interessante. Não há nenhum outro milagre, porque há milagres que são registrados em um evangelho e não são em outro. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro só está em João. O encontro de Jesus com a samaritana só está em João. E o próprio João diz que os milagres dele foram selecionados para servir de fé e meios de fé, a fim de que as pessoas olhassem, lessem sobre esses milagres e crescem que Jesus é o Filho de Deus, o enviado do Senhor, o próprio Messias esperado por Israel. Essa é a finalidade do Evangelho de João. Na verdade, um evangelho apologético, para mostrar exatamente que Jesus é o Messias e ele tem a Elihut do Mashiach, ou seja, a divindade do Mashiach está em Jesus de Nazaré. Isso é muito importante. Então, queridos, seguindo aqui para a gente terminar o vídeo, então Jesus disse: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, né? E interessante que a gente, se pegar o pé da letra, a tradução do Salmo 23, que diz lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. A nossa tradução portuguesa traz verdes pastos, a versão, né? Mas se a gente vê lá no original, a versão original diz relva, né? Interessante isso, né? E havia ali muita relva naquele lugar. Então, relva faz lembrar de bom pastor que aonde ele está, ele supre, ele dá a vida pelas ovelhas, ele é aquele que não deixa o lobo as atacar. Em outras palavras, o Senhor, tudo bem que Yehová Roí Lo Ersá significa o Senhor, meu pastor, não faltará, mas Jesus não faltou com aquela multidão, deixando-a morrer de fome. Ele foi aquele que, pelo poder da multiplicação da sua própria divindade, de trazer as coisas, aquilo que não existe a existir, ele faz com que o milagre aconteça. E diz a Bíblia que Jesus pediu para que se assentassem. Isso mostra uma forma ordeira de se tratar com a multidão. Não era uma desordem, todo mundo girando, pulando, saltando e etc e tal. Eu não quero dizer com isso que eu estou aqui condenando as pessoas que sentem uma alegria e dão um levantar de mão, dão um brado, gritam um glória a Deus, um aleluia, e às vezes até dão uns pulinhos, né? Isso acontece muito conosco quando nós sentimos a presença forte de Deus na nossa vida. Agora, isso não é uma obrigação de todo culto, as pessoas terem que pular, girar, ficar em pé o tempo todo. Hoje tem igrejas que não usam nem banco, todo mundo em pé, como se fosse uma espécie de clube. Irmãos, é uma coisa muito estranha, eu não consigo concordar. Jesus manda as pessoas se sentarem, ou seja, mostrando que o milagre que ele iria fazer requeria que a multidão estivesse de uma forma ordeira e de uma forma não bagunçada. E vejam bem, assentaram-se, pois, os quase 5.000 homens, e Jesus tomou o pão, os pães, e havendo dado graças, né? Que coisa tremenda, né? Essa palavra, havendo dado graças, vem do grego eucharistel, que é derivado da palavra harizomai, que quer dizer dar livremente, ser grato, expressar gratidão, estar agradecido, ou eu dou de bom coração, de bem, né? Então vejam, Jesus dá graças, e também é um indício de que Jesus ali glorificou a Deus, porque todas as vezes que Jesus fazia grandes atos, ele sempre glorificava a Deus, ele sempre louvava o nome do Senhor, ele sempre agradecia. Lembra-se da ressurreição de Lázaro, que eu citei ele há pouco? Lázaro, antes de ser ressuscitado, Jesus falou: Pai,
Graças te dou porque tu sempre me ouves. Jesus tinha uma íntima comunhão de oração com o Pai. Ele, no estado de homem, ele orou e deixou-nos o exemplo de que devemos orar também. Então, queridos, Jesus então repartiu pelos discípulos os pães e os peixes, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E diz a Bíblia que quando estavam saciados, com isso eu quero dizer que não precisamos de mais nada a não ser do poder, da obra redentora e da graça inaudita de Jesus. Jesus sacia-nos plena e completamente. E todos aqueles homens, pelo milagre de Cristo, pela graça dele, bondade dele, que foi realizado esse milagre, foram saciados. Hoje tem tanta gente que quer buscar saciedade espiritual em tantas coisas, mas a verdadeira saciedade espiritual nós a encontramos em Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Então diz lá, e quando todos estavam saciados, Jesus falou, recolhei os pedaços que sobejaram, ou que sobraram, né? Sobejar é uma palavra já meio em desuso, né? Para que nada se perca. Interessante que Jesus aqui faz coro com a halahá, né? Que era a lei judaica, baseada na Torá. Era a interpretação do texto da Torá, traduzindo isso, o texto da Torá, a lei da Torá, né, do ensino da Torá, as leis que lá estão contidas, formou-se então a halahá, que é exatamente as leis que regiam a vida, os kashrutes, que era a dieta, o que o judeu deveria comer, o que não deveria comer, o que era proibido, o que não era, leis civis, leis religiosas, leis éticas, tudo isso estava prescrito na halahá. E há um texto na halahá que diz que não devemos desperdiçar alimento, que é um grave erro, um grave pecado, e por isso Jesus estava em consonância com a halahá, a lei judaica. Ele manda recolher em 12 cestos o que sobrou. Veja como o nosso Deus é farto. Isso mostra para nós que Jesus, ele tem o suficiente para nos dar, e se você notar que ainda está faltando alguma coisa, você vai encontrar ainda mais, porque o que Cristo faz sobeja, sobra. A graça dele é tão grande que faz com que você explore a gloriosa pessoa dele, a gloriosa palavra dele, e ainda vai sobrar. Sempre há de sobrar, porque nós, como humanos, jamais iremos condensar em nós mesmos toda a plenitude da graça e da poderosa, soberana e inaudita palavra de Deus em nós mesmos. Sempre há de sobrar. Então, recolheram os cestos, né, e vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta. Faz-nos lembrar até de Deuteronômio 18, versículo 15, versículo 18, que Moisés diz que se levantaria um profeta semelhante a ele, que a esse deveriam dar ouvidos. Então, é isso. Jesus disse, então, este é o verdadeiro profeta e tal. E Jesus pôs, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Jesus não queria ser rei, Jesus veio para ser cordeiro sacrificial. O momento dele ser rei ainda vai chegar. Ele vai ser rei no milênio, nós cremos que será literal, falando não, com todo respeito aos amilenistas, né? Cremos, né, que os nossos irmãos amilenistas são pessoas honestas na sua interpretação, mas nós cremos que o milênio, na nossa visão pré-milenista, nós cremos que o milênio vai ser literal e que Jesus será o rei no milênio. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Eu espero que você tenha gostado das explicações da palavra da lição de número 4 da revista da CPAD, Lições Bíblicas e o Verbo se fez carne. Muito bem, lições aí, né? Jesus sobre o olhar do apóstolo João. Muito interessantes essas lições, né? Então, que Deus abençoe. Vou fazer uma breve oração. Pai Santo e querido, nesse momento oro a Ti, te agradecendo por esta palavra que eu pude gravar mais uma vez, e desta feita baseado, ó Deus, aqui na lição de número 4 da revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, lição essa que será aplicada no domingo,
em todas as igrejas que utilizam esta revista contendo estas lições com esses preciosos ensinos. Abençoa cada pessoa que vai ver esse vídeo, que vai compartilhar esse vídeo, que vai dar o like, que vai se inscrever no canal. Abençoa aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, toca no coração delas para que se inscrevam e venham aqui propagar esse canal a fim de que ele cresça e essa palavra alcance muitos e muitos. No nome de Jesus, os abençoa. É essa oração que eu te faço e te agradeço. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.